Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Mundstock e hoje nós vamos falar sobre o Brasil. Exatamente, Brasil, indicadores econômicos recentes mostram uma desaceleração da atividade, principalmente no setor de varejo e também na produção industrial para o mês de maio. Infelizmente, os nossos dados econômicos eles saem com um certo delay, então estamos quase em agosto, mas os dados de maio estão sendo divulgados e esses dois setores acabaram desacelerando nas últimas leituras. Felizmente, o setor de serviços, que representa grande parte do nosso PIB, continua crescendo, mais de 6% nos últimos 12 meses, e é o que está segurando a nossa atividade. Mas eu gostaria de falar o seguinte: se alguns setores continuarem desacelerando, a inflação do Brasil continuar caindo, é possível que o Banco Central acelere o ciclo de corte da Selic, ao invés de cortar 25 bases, 50 bases, talvez cortes mais acentuados. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós falarmos sobre economia doméstica, olharmos vários indicadores e gráficos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo. Não custa absolutamente nada e me ajuda bastante. E também inscreva-se no canal, porque acabamos de bater 40 mil inscritos, o próximo passo é 50 mil e quem sabe 100 mil inscritos, né? E mais uma coisinha, caso você tenha interesse em aprender mais sobre economia, principalmente se você é investidor do mercado financeiro, tanto para mercado doméstico quanto ações, FIIs, mercado internacional ou criptomoedas, não se esqueça de dar uma olhadinha aqui no curso Economia para Investidores, que está com 40% de desconto, que ensina desde o mais básico sobre economia, introdução a micro, introdução à macroeconomia, até modelos econômicos mais robustos e também como que o mercado financeiro é influenciado pelos ciclos econômicos. Enfim, inscreva-se já, nós temos aqui o QR Code na tela ou o link na descrição. Vamos falar sobre o Brasil, então. Aqui nós temos algumas pesquisas econômicas feitas recentemente, que é do IBGE e também pela Confederação Nacional da Indústria, que é CNI. Segundo o IBGE, que calcula tanto a atividade do setor de serviços quanto o varejo contraiu 1% no mês de maio e nos últimos 12 meses contrai também 1%. Então, se vocês pararem para analisar, nos últimos 12 meses, esse setor da nossa economia está em contração. Realmente é um reflexo de uma atividade mais fraca, um consumo fraco, e isso é uma consequência natural dada a política monetária atual no nosso país. Diferentemente dos Estados Unidos, que nós sabemos que o varejo americano ele não está morto, bem pelo contrário, as pessoas estão gastando bastante, mas aí esse é um assunto à parte. O setor de serviços, felizmente, continua crescendo, 0,9% só nesse mês de maio, inclusive superou as expectativas do mercado, e desde então eu vi que alguns economistas revisaram as suas estimativas para o PIB do ano, avançando 6,4% nos últimos 12 meses. Por que eu sempre dou a ênfase ao setor de serviços? Porque ele representa mais de 60% do nosso PIB. Então, se o setor de serviços está mal, Brasil pode ficar mal também. A segunda Confederação Nacional da Indústria, CNI, a indústria nacional reportou uma piora no desempenho também agora no mês de junho. Então, aqueles dois indicadores foram de maio, esse é de junho, uma queda de 5,3 pontos para o indicador. É como se fosse um PMI, tá? Então, é como se fosse um PMI que caiu de 51,6 para 46,3 pontos, ou seja, em contração. No gráfico de cima, aqui embaixo de mim, vocês têm vendas do varejo e no gráfico de baixo é o setor de serviços. Eu não havia comentado antes, estou comentando agora. Esse recuo na indústria, ele aconteceu de uma maneira bem engraçada, né? Porque recentemente o governo implementou um programa para estimular a indústria doméstica, que é o programa de desconto para carros populares, e o reflexo dele foi quase que mínimo. De nada adianta criar uma política temporária e sem sentido algum se isso não resolve o problema da indústria brasileira. Tanto é que esse programa ele durou 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. De que maneira um programa tão curto quanto esse vai desenvolver, vai estimular a indústria doméstica? Eu não sei aonde que as pessoas acham que políticas tão mal pensadas como essa podem resolver o problema do Brasil. Bem pelo contrário, a indústria tem outros problemas, como o excesso de tributação, o desequilíbrio de tributação em relação a serviços e também essa política monetária contracionista do nosso Banco Central, que está contracionista por mais tempo, porque lembrem-se do que aconteceu em novembro, PEC de transição e todas as consequências disso na curva de juros e expectativas de inflação. Outra coisa, esse programa, ele privilegia, eu já falei isso várias vezes nas redes sociais, uma pequena parte, menos de 10% da nossa população, que é a renda média e a renda alta, porque quais são as pessoas que vão trocar de automóvel, automóveis de 80, 90, 100, 110, 120 mil reais aqui no Brasil? Não é a classe baixa.
Então acaba privilegiando uma parte da sociedade com tributos que todos nós pagamos. Lembrando que quem mais paga tributo no Brasil é a classe baixa. Então a classe baixa paga tributos e ajuda a classe média a trocar de automóvel. De alguma maneira, as pessoas acham que isso era benéfico. O IBCBR eu acho que resume muito melhor a situação doméstica, porque o IBCBR é como se fosse uma proxy do PIB, ou seja, o indicador que tenta substituir ou que seria muito semelhante ao PIB e com um benefício. Ele é calculado mensalmente, o PIB é apenas trimestral e é calculado também pelo Banco Central Doméstico. Ele contraiu 2% no mês de maio. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Contração de 2% do IBCBR no mês é algo difícil de acontecer, é um pouco raro. A última vez que aconteceu foi lá em 2021 e, se eu não me engano, foi no início de 2021 quando o assunto era segunda onda do coronavírus. Segunda onda e aquela variante Ômicron, se eu não me engano. E aí, né, nós tivemos que fechar novamente a atividade, ali no início, janeiro, fevereiro, e aí teve um impacto negativo sobre o IBCBR. O consenso era uma queda de apenas 0,1%. Então o mercado previa uma coisa assim, uma queda pequena de 0,1%, veio menos 2%. Tanto é que isso freou um pouco esse otimismo recente com o PIB de 2023, tá? A queda, segundo o Santander, essa frase aqui é segundo o Santander, não fui eu que disse, mas que faz muito sentido, a queda recente talvez tenha muito a ver com o fim do efeito da safra do primeiro trimestre de 2023. Esse efeito safra talvez esteja desaparecendo, o efeito agronegócio. Lembrem-se que no primeiro tri, o PIB do Brasil cresceu muito acima do esperado por conta do agronegócio. Mais de 80% daquele PIB do primeiro tri veio do agronegócio. O resto, como eu até comentei nas redes sociais, fiz um Reels em relação a isso, o resto dos setores estavam mais fracos, principalmente indústria e varejo. E aí, se nós pegarmos esse IBCBR e dividir pelas diferentes categorias, olha o que aconteceu. Indústria, crescimento de 0,3%, muito pequeno, muito baixo. Varejo ampliado, menos 1,1%. E serviços, 0,9%. Varejo no Brasil está muito fraco. Aqui nesse gráfico vocês conseguem ver o IBCBR nos últimos 12 meses, um crescimento de 3,42%. E pode ser que esse indicador, que é muito útil para quem é economista e está avaliando a atividade doméstica, continue caindo nos próximos meses, sinal de que a política monetária está, de fato, desacelerando a nossa economia. O resumo até aqui é o seguinte: a economia continua forte quando nós avaliamos o setor de serviços, ainda bem, o resto mais fraco, indústria fraco e varejo fraco também. Aí nós precisamos falar um pouco sobre política monetária. Isso aqui são os dois gráficos de inflação do Brasil, o primeiro o IPCA de 12 meses, e a segunda linha do primeiro gráfico é o núcleo desse IPCA nos últimos 12 meses. Olha como o núcleo da inflação, que desconsidera itens mais voláteis, demora mais tempo, né, para cair e também para subir. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece na Europa, o núcleo da inflação demorando bastante para voltar para a meta dos bancos centrais. Aí deve demorar até o ano que vem, alguma coisa do gênero. E o gráfico de baixo é a inflação de bens contra a inflação de serviços. Muito semelhante aos Estados Unidos também. Inflação de bens negativa e a inflação de serviços continua elevada. Bom, mas só um pouquinho. O Igor acabou de dizer que o setor industrial e varejo estão fracos no Brasil e a inflação de bens está fraca, exato. E a atividade do setor de serviços forte com a inflação ainda alta, exatamente. Aqui vocês conseguem ver a relação entre a atividade econômica e inflação. Quanto mais forte a atividade, maior tende a ser a inflação no médio e longo prazo. Então, a resiliência do setor de serviços do Brasil explica a resiliência da inflação de serviços. O mesmo fenômeno acontece nos Estados Unidos. Se a atividade econômica está desacelerando, será que isso não é uma representação, é um sinal de que a política monetária do Bacen hoje ela está muito apertada? Na minha opinião, sim, se a atividade está desacelerando, nem que seja em poucos setores, ou em alguns específicos, é porque a política monetária está fazendo o seu efeito. É um remédio doloroso, é um remédio bastante amargo, que é desacelerar a atividade para trazer a inflação para baixo. Mas está cumprindo o seu papel, que é a estabilidade de preços, né? Por isso que a inflação está voltando para níveis mais baixos, sem contar com aspectos externos, exógenos, como a desinflação ou até deflação da inflação de alimentos, os alimentos estão mais baratos no mundo, e também da energia, tendo em vista que o petróleo cai mais de 40% nos últimos 12 meses. Como a gente já viu, que inflação, né, os vários indicadores, negativo para bens, positivo e ainda alto para serviços. Na minha opinião, se a atividade econômica continuar desacelerando, é possível que o Banco Central tenha que acelerar
o ritmo de corte da Selic. Hoje o mercado precifica algo como 35, 37 basis points de corte na próxima reunião. Eu sei que o Banco Central não vai cortar 35, ele vai cortar ou 25 ou 50. Mas isso mostra como o mercado, que é uma média, isso mostra como o mercado ele está ainda indeciso em relação a esse ajuste. Se vai ser 25 ou 50. A média ficou em 30 e poucos. Nós ainda não sabemos. A reunião do Copom acontece na primeira semana de agosto. Eles vão decidir em relação a isso. A gente sabe que existe um conflito, certo conflito, entre as opiniões dos membros dentro do Copom. Alguns acham que tem que cortar um pouco mais, outros já deveria ter cortado, outros que não querem cortar. São as avaliações técnicas dos diretores que fazem parte do comitê. Nós sabemos que a Selic vai cair, isso eu não tenho dúvidas, pelo menos. A Selic vai cair, isso já está precificando muita coisa no mercado financeiro, isso explica a alta do Ibovespa desde março, isso explica a alta dos fundos imobiliários, tá? Para quem ainda não entendeu por que esses ativos se valorizaram, lembre-se que o mercado financeiro antecipa os movimentos econômicos, antecipa o que vai acontecer com a política monetária. E deu para ver como essa antecipação ela foi intensa e muito rápida, correto? Muitas pessoas perderam o bonde, então esperando o primeiro corte. Não, eu só vou comprar Ibovespa quando começar a cortar. E amigão, você vai pagar caro, tá? A Selic ela vai cair. A gente não sabe se vai ser 25 ou 50 bases. Mas se a atividade continuar desacelerando daqui para frente, eu acho que isso pode preocupar de certa maneira o Banco Central, porque a atividade mais fraca significa inflação mais fraca e também a possibilidade de cortes mais agressivos na Selic. Por esse motivo, eu vejo com melhores olhos os setores cíclicos do nosso mercado financeiro, como por exemplo o setor imobiliário, o setor de varejo, tá? Mas eu acho que pode ser algo negativo para o real. Até porque se vocês olharem recentemente, o juro de 10 anos dos Estados Unidos tem começado a cair, certo? Começado a cair após um CPI, uma leitura de CPI mais positiva, após o que saiu hoje, dados de vendas no varejo e também de produção industrial mais fracos, os juros estão caindo lá fora, o juro futuro, correto? O diferencial de juro entre Brasil e o resto do mundo tende a ficar bastante comprimido porque nós podemos cortar a Selic mais rápido. Num primeiro momento, eu acho que o real ele pode até se beneficiar desse movimento, os investidores trazendo recursos para o Brasil e comprando títulos públicos, por exemplo, que eu sei que os leilões estão muito volumosos, tem muito investidor comprando títulos domésticos para aproveitar essa taxa de juro real. Só que, eventualmente, o diferencial de juro vai ficar tão pequeno que não pode não haver um benefício tão grande em comprar real e alocar em renda fixa aqui dentro. Até gostaria de mostrar aqui para vocês, estamos no final do pregão, enquanto eu faço esse vídeo dessa terça-feira, uma ideia aqui de onde estão os DIs hoje para 2000 e... Não, na verdade, não exatamente para 2000 e alguma coisa, mas para os próximos anos, tá? O que o mercado precifica para a taxa de juro no futuro. Há poucas semanas atrás, nós vimos os DIs com vencimento em 2026 abaixo de 10%. Isso é a primeira vez que um DI é de um dígito desde 2021, talvez início de 2022. Isso deveria ter sido comemorado para as pessoas, principalmente aqueles que criticam dia sim e dia sim o Banco Central, que acordam criticando o Banco Central e dormem criticando o Banco Central, que não entendem absolutamente nada sobre o mercado financeiro. Aqui e economia também. Por que isso não foi comentado na mídia, por exemplo? Os DIs estão caindo. Isso é uma representação de que o mercado espera menos inflação no futuro. Também menos atividade econômica no futuro e, com isso, menos taxa de juro também. Praticamente ninguém falou sobre os DIs. Eu até fiz um Reels recentemente, ou aqui no YouTube, como chamam, né, o Shorts, onde eu falo que esqueçam a Selic. Olhem para os DIs. Os DIs já estão caindo. Inclusive, para quem acompanhou aqui no canal de membros, na comunidade de membros, recentemente saiu um PMI do setor de serviços do Brasil mostrando uma reaceleração da atividade. Setor de serviços. Lembrem-se do que eu falei hoje. Eu expliquei aqui sobre vendas do varejo, produção industrial, ambos estão ruins, mas serviços está bem. E esse setor tende a ganhar mais força daqui para frente, sabe por quê? Porque os investidores já estão percebendo que a Selic ela vai cair. A Selic nem caiu. Tem gente que está esperando para comprar bolsa até isso acontecer. Mas quem é investidor, e aí eu me refiro mais à economia real, já vê esse movimento e tenta antecipar ele, fazendo aí negócios, aquisições, investimentos aqui no Brasil. Isso aconteceu com o setor de serviços, ok? Então esqueçam com essa tara de ficar olhando para a Selic. Olhem para a curva de juros, olhem para os DIs futuros.
eles vão nos mostrar o caminho que a Selic tende a fazer nos próximos anos. Essas linhas aqui apenas representam as comparações entre hoje, em vermelho, ontem em verde, uma semana atrás em azul. Então dá para ver que no mês passado o mercado precificava uma taxa de juros mais alta no horizonte e agora precifica algo mais baixo nesse horizonte aqui também, tá? Ó, quase que nós temos aqui para 2025, ó, os DIs 25 e 26 apenas um dígito. Isso é extremamente positivo para a economia do Brasil, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Mandem aí para os seus amigos, porque nós falamos aqui principalmente de Brasil hoje. Acho que vale a pena entender e desmistificar o que está acontecendo com a nossa economia, certo? Obrigado e até mais.